Queridos e queridas, belezinha? Como é que vocês estão? Então, vamos para mais um videozinho aqui de Python. Neste caso, né, eu espero que vocês saibam que eu tenho aqui o GitHub, github.com/azurobabel. Os arquivos estão aqui. Se vocês quiserem me contactar também, tem o meu Instagram, eu posto algumas coisas de vez em quando, né? Eu tenho aqui também os meus vídeos no YouTube, ao qual talvez vocês já estejam assistindo nele, né? youtube.com/azurobabel. Não se esqueçam, se inscrevam, curtam o vídeo e todas essas coisinhas que nós temos aqui. Então, só para nós relembrarmos, né, algumas coisas. Então, por exemplo, quando nós estamos tratando de uma classe, né, é algo abstrato, vamos dizer assim. Então, sei lá, pense em uma galinha. Galinha. Vai pensar numa galinha, vai pensar no ornitorrinco, numa vaca, num jumento, né? Sei lá, qualquer coisa. Né? Agora, se você tiver a galinha chamada Marcos Paulo, você vê a galinha e você nomeia ela como Marcos Paulo. Então, essa galinha chamada Marcos Paulo, ela é um objeto. Então, é algo tangível, é algo ao qual você consegue trabalhar. Tem coisas que são intangíveis, mas enfim, né? Quando nós estamos falando sobre a ideia geral sobre alguma coisa, nós estamos falando sobre a classe. E quando nós estamos tratando sobre aquilo que nós trabalhamos, o tangível, né? Isso bem a grosso modo, tá bom, galerinha? Estamos tratando de um objeto, beleza? Vamos pensar assim: a classe é aquilo que você pensa, o objeto é aquilo que você mexe. Pensemos dessa forma, tá bom? Então, assim, tudo no Python é um objeto, é uma instância de alguma coisa, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver aqui o número 1, se eu vier aqui escrever type, beleza? O type em si, opa, tioe, não, é type, né, pô? Type. Aqui o type nós temos um tipo inteiro, tá bom? E se viermos no dir dele, assim como eu já mostrei nos vídeos anteriores, ele tem vários outros métodos, né? Então você tem abs, add, end, ball, sail, pararapapá e uma porrada de coisas, tá bom? Então é isso. Você não consegue ficar alterando coisas dele. Então, por exemplo, não dá para você simplesmente só vir e instanciar determinado, como que eu posso dizer assim, algum determinado valor, tá bom? Então, por exemplo, 1.calça 12. Não dá. Se eu quiser instanciar, por exemplo, x igual a 2, e eu quiser colocar um atributo, eu não posso, porque em si essa instância não dá. Não dá, pelo menos nessa situação a qual a gente está fazendo, tá bom? Porque em si o int ele não tem, esse objeto int ele não tem um atributo Lego, ele não tem alguma outra coisa a qual eu posso simplesmente jogar para dentro dele, tá bom? Já quando a gente está tratando de coisas um pouco mais abstratas, como por exemplo uma classe, eu consigo. Então, se eu vier, sei lá, por exemplo, x.calça igual a 12, por exemplo, nada, porque x também não dá. Aí se eu vier a ponto calça igual a 12, estou colocando calça porque eu estou colocando qualquer outra coisa, tá? Não dá também, porque afinal de contas eu não tenho esse atributo, essa variável também não está na minha, no, eu não defini essa variável, eu não defini essa classe, eu não defini nada dela. Então, igual a class, por exemplo. Desse jeito. Também não consigo. Eu preciso criar uma classe, nova. Então, como que eu crio? Eu crio desse jeito aqui, ó, class. Então, estou pensando numa classe, que não um objeto. Em cima dessa classe, eu coloco um nome para essa minha classe. Então, por exemplo, digamos cachorro. Beleza? 2 pontinhos, pés. Beleza, eu já tenho uma nova classe. Criando uma classe. Beleza. A partir do momento que eu criei a bendita da minha classe, em si, ela está lá, ok? Ela está no meu ambiente de trabalho, vamos dizer assim. Então, se eu quiser mexer com ela, eu posso, por exemplo, aqui, cachorro.
Eu posso. Eu posso atribuir alguma coisa para ela, por exemplo, patas igual a 4. Eu consigo atribuir. Nesse caso, eu consigo. E se eu quiser chamar o atributo patas para eu poder ver, ó, tanto que se eu vier aqui, ó, ele tem aqui literal e 4. Ah, e se eu quiser colocar, por exemplo, nome. Ponto nome igual a João. João Pedro. Nome composto é da hora. Em cachorro. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui? Veja que quando eu estou colocando aqui cachorro, e quando eu estou passando aqui com o mouse em cima, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo praticamente um objeto. Né? Como assim, Zuruba? É o seguinte, quando você cria a classe aqui no Python, então eu tenho aqui o quê? Então eu vou ter a variável, por exemplo, eu vou chamar aqui de C, tá bom? Que é do cachorro. Aí eu criei aqui uma classe. Beleza. Mas no Python, isso é uma característica do Python. Tá bom, galera? Isso é uma característica do Python. Quando eu tenho essa variável aqui, ela está no meu ambiente de trabalho. Então, o que acontece? Eu consigo trabalhar com ela como se ela fosse simplesmente uma variável. Tanto que, se eu der um print na classe em si, veja que ela está aqui, ó. Class main.cachorro. Quando eu crio, ela fica no meu ambiente de trabalho. Ah, beleza. Então é o seguinte, se eu quiser criar um novo cachorro, eu quero criar uma nova instância, né? Então eu vou fazer o seguinte. Então eu vou colocar aqui, ó, criando uma instância de cachorro. O que é uma instância? É um objeto. Eu quero pegar aquela minha classe, eu quero pegar aquela minha coisa que, vamos dizer assim, é abstrata, e eu quero transformar ela em algo concreto. Por exemplo, isso que eu estou fazendo você não conseguiria fazer num Java, tá? Essas partes aqui de cima você não conseguiria fazer no Java. Então é o seguinte, beleza, eu tenho aqui meu cachorro. Então eu vou colocar aqui vou chamar ele de Rex Paulo igual a cachorro. Beleza, só isso. Tá. Se eu vier aqui e der um print no Rex Paulo, veja que está falando aqui, ó. Main.cachorro, objeto no endereço parará papapá. E se eu criasse um outro cachorro, por exemplo, assim, ó, criando outro cachorro. Se eu chamasse ele de Pedro Lucas, igual a cachorro. Eu der um print nele. Veja que eu criei, logo depois eu vou dar um print nele. Print, aqui ó, Pedro Lucas. Veja que ele está em um endereço diferente. Esse número aqui é aonde que ele está endereçado, tá bom? Em que canto da memória aqui do Python ou que eu estou trabalhando esse objeto está. Essa instância tá bom? Aqui já temos um objeto. E, tá bom, eu trabalhei, eu coloquei algumas outras coisas aqui na frente. Beleza, se eu vier aqui e ver o nome do Rex Paulo. Rex Paulo.nome. Olha só, tá como João Pedro. Exatamente o que eu tenho aqui em cima. Então, o que acontece? O que para o Python em si ele interpreta? Ele está, digamos assim, ó, vamos fazer um desenho. Beleza, eu tenho aqui a minha classe de cachorro, tá bom? Eu taquei ela, eu criei ela, minha classe de cachorro está aqui, tá bom? Vou colocar ela de verdinha, aqui é uma bolinha verdinha, eu simplesmente coloquei aqui uma nova classe. Beleza? Então tá, esse daqui é o comando, vamos dizer assim, 1. Logo depois, no comando 2, eu falo o seguinte, eu venho aqui na minha bolinha e eu adicionei um determinado atributo. Coloquei, como eu disse, ponto patas igual a 4. Digamos que o cachorro não sofreu nenhum acidente, então todos os cachorros que deveriam ser instanciados têm que ter 4 patas. Beleza, veja que é um atributo padrão de um cachorro. Pelo menos por enquanto, eu nunca vi um cachorro com 3 patas, sabe? Tipo, uma pata no meio assim, 2 atrás, ou 2 na frente e uma atrás. Assim, no meio do cachorro. Né? Eu nunca vi desse jeito. Sei lá, tipo, aqui as 2 patinhas dele e a patinha dele aqui no meio, sabe?
na traseira. Então, veja que na terceira linha, o que fizemos? Pegamos aqui a classe em si, aquela coisa abstrata, que é a parte de cachorro, e eu atribuí um nome. E o nome foi alguma coisa, tá bom? Só que, convenhamos, nem todo cachorro vai se chamar João Pedro. Nem todo cachorro tem esse nome. Então, assim, existem coisas que elas são padrão numa determinada classe, ok? Na parte abstrata, e existem algumas coisas que elas são de acordo com a sua instância. Beleza? Então, assim, esse comando, pelo menos ao nosso ver, ele não deveria estar aqui, ok? Deveria ter esse atributo, mas em si ele não deveria estar aqui, né? Ele deveria estar aqui dentro. Porque aí, dentro da classe, aqui demos um PES, então, ó, tem um cachorro. Tá, o que ele tem? Sei lá, não tem nada. Nós demos um PES, nós não colocamos nenhum atributo nele ainda. Então vamos fazer o seguinte, no próximo vídeo, nós vamos começar a pensar nas características do nosso cachorro. Beleza? É do cachorro que a gente está trabalhando aqui. Tá? Então não vai ser exatamente o cachorro da tua casa ou alguma coisa do tipo. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se gostou, curte, compartilha, né? Assina o canal, ativa as notificações. E é isso aí. Não se esqueçam que os arquivos também estarão lá no GitHub. Beleza? Beijos, até mais!